Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Clube do Livro, onde nós estamos lendo a Yoga do Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda, e hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro, que são as forças psicológicas que se opõem à alma. O Bhagavad Gita, um abrangente tratado da metafísica e psicologia, descreve todas as experiências que acontecerão ao viajante espiritual no caminho da emancipação. Até aqui tem se concentrado primordialmente nos estados positivos que o devoto se empenha em alcançar. Nos versículos subsequentes aparecem advertências em relação aos estados negativos que tentam intimidar o devoto e afastá-lo de sua meta. Um homem prevenido vale por dois. O devoto que compreende a estrada pela qual precisa trafegar não se sentirá inseguro ou desencorajado diante dos obstáculos inevitáveis. Nos versículos 8 e 9 do primeiro capítulo do Gita, Duryodhana, que é o desejo material, informa que depende dos seguintes aliados para se manter governando o reino corporal. Esses guerreiros são tu mesmo, que é Drona, Bhishma, Karna e Kripa, vitoriosos em batalhas, Ashwatthama, Vikarma, o filho de Sodamata e Jayadratha. E muitos outros guerreiros, todos bem treinados para a batalha e equipados com variadas armas, prontos a dar a sua vida por mim. Assim como os Pandavas enumerados nos versículos 4 a 6 representam os princípios necessários para que o yogi alcance a realização divina ou unidade com Deus, os Kauravas, nominados por Duryodhana no versículo 8, são representantes metafóricos de princípios específicos que se opõem ao progresso espiritual. No Yoga Sutra 1.24, diz Patanjali, o Senhor Ishvara é imune à klesha, que são as perturbações, ao karma, que são as ações, a vipaka, que são os hábitos, e ashaya, que são os desejos. No Yoga Sutra 2.3, klesha, ou perturbações, é definido como sendo o quíntuplo: ignorância, ego, apego, aversão e apego ao corpo. Já que o Senhor é livre dessas 8 imperfeições intrínsecas à criação, o yogi busca a união com Deus precisa primeiro, de maneira semelhante, o yogi que busca a união com Deus primeiro precisa, de maneira semelhante, se livrar da consciência desses obstáculos à vitória espiritual. Disse que o ego, ou consciência do eu, quando toma o partido das forças materialísticas da criação, apresenta 6 defeitos, que são os doshas. E são esses defeitos: a sensualidade, a ira, a cobiça, a ilusão, o orgulho e a inveja. Descrição detalhada de cada um dos inimigos psicológicos acima mencionados é apresentada no volume duplo do God Talks with Arjuna, incluindo-se a correlação entre o nome em sânscrito de cada guerreiro e a qualidade por ele simbolizada. A seguir estão alguns pontos básicos a respeito dos principais inimigos do progresso espiritual. Então aqui ele vai falar sobre tudo aquilo que nos impede de seguir esse caminho espiritual. Os nomes em sânscrito, que de vez em quando eu leio aqui, porque estão no texto, nós não vamos nos apegar a ele neste livro. Como ele comentou agora, no outro livro, no volume duplo, ele explica toda a relação do nome sânscrito com os seus reais significados. Então aqui, a gente de vez em quando eu vou ler porque está no texto, mas não se apeguem a como é esse nome, como que era mesmo, esqueci, né? E o que ele significa, porque eu vou ler nas breves traduções que tem aqui entre parênteses. Então vamos começar falando sobre o egoísmo, que é simbolizado por Bhishma. O nome de Bhishma deriva da raiz sânscrita bi ou bish, aterrorizar. Na batalha metafísico-psicológica que está sendo descrita, Bhishma, ego, é o mais poderoso antagonista dos Pandavas, desencadeando assim o máximo temor no coração das forças espirituais nos centros da coluna vertebral que estão se empenhando em voltar-se para o espírito, para restabelecer o reinado da divina consciência da alma. O Asmita de Patanjali, o segundo klesha, deriva do sânscrito asmi, eu sou, de ser. É deste modo o egoísmo, como Bhishma, alegórico do Gita. Patanjali assim descreve o klesha do sentido individualizado de ser. Asmita, o egoísmo, é o ato de identificar o observador com os instrumentos da visão. Ego é quando a alma ou observador, a imagem de Deus no homem,
esquece o seu verdadeiro eu divino e se torna identificada com as potências da percepção e da ação nos instrumentos do corpo e da mente. Portanto, a asmita é a consciência em que o observador, a alma ou a sua pseudo-natureza, o ego, e seus poderes discernidores estão presentes como se fossem um e o mesmo, indivisivelmente. O grau de ignorância ou iluminação inerente a essa identificação depende da natureza dos respectivos instrumentos por meio dos quais o sentido do eu ou individualidade se manifesta. Quando identificado com os sentidos grosseiros e seus objetos, o corpo físico e o mundo material, o sentido do eu torna-se o ego físico, destruidor da sabedoria. Quando identificado com os instrumentos sutis da percepção e conhecimento no corpo astral, o sentido do eu torna-se um sentido mais claro de ser, o ego astral, cuja verdadeira natureza pode ser afetada de maneira diversa pela influência enganosa da natureza física ou, em sentido oposto, pode estar sintonizada com os instrumentos da consciência de sabedoria do corpo causal, e desse modo tornar-se o ego discernidor. Quando o sentido do eu se expressa exclusivamente por meio da pura sabedoria intuitiva, instrumento do corpo causal, torna-se o ego discernidor puro, o ego divino, ou sua expressão suprema, a alma, o reflexo individualizado do espírito. A alma, o mais puro sentido de individualidade do ser, conhece a sua identidade de onisciência e onipresença como espírito e apenas usa os instrumentos do corpo e da mente como meios de comunicação e interação com a criação objetificada. Assim dizem as escrituras hindus: quando este eu morrer, então saberei quem sou eu. Então, quando a gente está muito apegado a tudo que é material, que é o que eu comentei já em alguns vídeos aqui anteriores, quando a gente acredita que nós somos este nome, este corpo, esta profissão, esta casa que vivemos, este país que vivemos, quando nós acreditamos que nós somos tudo isso, nós estamos dando voz ao ego físico, ao ego material, ao ego ilusório. Quando nós começamos a entender que isso tudo é apenas um pedacinho de quem nós somos e é apenas algo que nós estamos, o que significa isso que pode parecer confuso? Significa que diante de um universo gigante, diante de milhares de universos e planetas e galáxias, a nossa vida de 90, 100 anos no planeta Terra, ela é isso aqui. Uma coisa pequena, minúscula, microscópica. E nós não somos só isso aqui. Nós somos muito mais. Então, isso aqui é quase um papel que a gente está representando. É como se a nossa vida fosse aqui uma peça de teatro e nós estamos vivendo hoje este personagem para que a gente alcance outros propósitos, outros objetivos. Nós temos alguma missão, nós temos algo a aprender, nós temos coisas a ensinar, a gente só não tem a clareza disso, mas a gente está aqui em alguma missão. E para que a gente consiga cumprir essa missão, nos foi dado este corpo, esta profissão, estas possibilidades de escolha. Então a gente está usando isso durante um tempo. Quando a gente entende isso e não tem apego a isso, nós não estamos dando atenção ao ego ilusório, ao ego físico. Nós temos o nosso ego astral, que já está um pouco mais próximo do nosso ser real, nosso ser espiritual, a nossa verdadeira essência. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente muda o foco de atenção de um ego físico para um ego mais astral. Então, foi isso que ele quis dizer aqui. No contexto desse versículo, em que são descritas as forças metafísicas interiores do exército Kaurava, deixa-uma consciência do ego implica a forma do ego astral ou observador interno, a consciência identificada com as formas sutis dos instrumentos da mente sensorial, manas, da inteligência, buddhi, e do sentimento, chitta. Nesse estágio de adiantamento do devoto, esse ego astral, ou que observa o interior, é fortemente afetado pela atração magnética para o exterior que a mente sensorial produz. Quer dizer, tomou o partido dos gurus. Na vitória do samadhi, esse sentido do eu, o ego que observa o interior, cresce em transcendência, como o ego discernidor dos instrumentos corpóreos astral e causal,
e finalmente como puro sentido individualizado de ser, a alma. Bhishma, asmito à consciência do ego nascida da ilusão, é o comandante supremo de todas as unidades do exército dos sentidos. O propósito de Bhishma, o ego ou pseudo-alma, é manter a consciência permanentemente ocupada com os relatórios e as atividades dos sentidos, focalizando a lanterna da atenção voltada para fora, no corpo e no mundo material, em vez de voltá-la para o interior, focalizando-a em Deus e na verdadeira natureza da alma. Essa consciência iludida limitada à carne é responsável por despertar todos os incontáveis soldados das tentações e dos apegos que estão emboscados no corpo humano. Sem a consciência do ego, todo o exército do mal e da tentação desaparece como um sonho de que se esqueceu. Se a alma habitasse o corpo sem ficar identificada com ele, como fazem as almas dos santos, nenhuma tentação ou apego poderia mantê-la atada ao corpo. Os problemas do homem comum surgem do fato de que, quando a alma desce ao corpo, ela projeta na carne sua natureza de bem-aventurança sempre nova, sempre consciente, individualizada e daí em diante identifica-se com as limitações da forma física. A alma então pensa em si própria como o ego infeliz sofredor de numerosas tentações. A identificação da alma com o corpo, contudo, é apenas imaginária, não é real. Em essência, a alma é sempre pura. Os mortais comuns permitem que suas almas vivam como egos emaranhados na carne, não como reflexo do espírito ou verdadeira alma. Então, quando a gente se identifica com esse ego ilusório, é o momento que a gente está preso aos sentidos físicos e com isso a gente tem as tentações. E nas tentações é onde nós escorregamos, é onde nós caímos, é onde nós precisamos então trabalhar esse desapego. A gente tem que se desvencilhar dessas questões físicas para que a gente possa ir em busca da nossa verdadeira essência. É um resgate, não é que a gente vai criar alguma coisa, a gente vai só ir de encontro a algo que já existe. Kama, que é a sensualidade, simbolizada por Duryodhana, que é o desejo material. Em nome e a pretexto de atender às próprias necessidades, o ego seduz o homem a buscar continuamente a autossatisfação, o que resulta em sofrimento e aflição. Esquece-se daquilo que contenta a alma e o ego continua na tentativa sem fim de satisfazer os seus desejos insaciáveis, a famosa eterna busca pela felicidade que nunca encontramos porque estamos buscando apenas na matéria. A sensualidade é, portanto, o desejo compulsivo de ser abusivamente indulgente com as tentações sensoriais. O desejo materialístico, coercitivo, é o instigador dos pensamentos e ações erradas do homem, interagindo com as outras forças que obstruem a natureza divina do homem, influenciando-as e sendo por elas influenciado, o desejo sensual é o inimigo consumado. O exemplo perfeito disso é Duryodhana, cuja má vontade em separar-se de 1 centímetro que fosse do território ou prazer sensorial foi a causa da guerra de Kurukshetra. Somente pouco a pouco, com uma determinação encarniçada na batalha, os Pandavas puderam reconquistar o seu reino. Kama, ou desejo sensual, apoiado pelas outras forças Kaurava, pode corromper os instrumentos sensoriais do homem, fazendo-o exprimir seus instintos mais abjetos. As escrituras hindus ensinam que, sob a forte influência de Kama, homens cultos e de mente sadia agem como asnos, macacos, bodes e porcos. A sensualidade está presente no abuso de qualquer ou de todos os sentidos na busca do prazer e da gratificação. Pelo sentido da visão, o homem pode ser sensual em relação a objetos materiais. Pelo sentido da audição, ele anseia pelo doce e lento veneno da adulação e pelo som das vibrações de vozes e de músicas que despertam sua natureza material. Pelo prazer sensual do olfato, ele é seduzido por ambientes e ações erradas. A sensualidade no comer e no beber faz com que lhe agrade ao paladar, a expensas da saúde. Pelo sentido do tato, a sensualidade o leva a buscar o conforto físico exagerado e os abusos do impulso sexual criador. A sensualidade também procura gratificação na riqueza,
no status, no poder, no domínio, tudo o que o satisfaz, tudo o que satisfaz o eu, mim, meu, do homem egotista. O desejo sensual é egotismo, o degrau mais baixo na escada da evolução do caráter humano. Pela força de sua paixão insaciável, Kama adora destruir a felicidade e a saúde, e a capacidade cerebral, a clareza do pensamento, a memória e o poder discernidor da pessoa. Deixa eu só ver aqui. O poder benéfico e maléfico do hábito simbolizado por Drona. É muito raro que o homem perceba que a sua saúde, seu êxito e sua sabedoria dependem em grande parte do resultado da batalha entre os bons e maus hábitos. Aquele que queira estabelecer em si próprio o governo da alma não pode permitir que o reino corporal seja ocupado pelos maus hábitos. Todos esses malvados precisam ser banidos, treinando-se os diversos bons hábitos na arte da vitória na guerra psicológica. O nome Drona vem da raiz sânscrita Dru, que significa dissolver-se. Portanto, Drona sugere o que permanece em um estado de dissolução. Um ato físico ou por pensamento, uma vez realizado, não deixa mais de ser, mas permanece na consciência em uma forma mais sutil ou dissolvida, como uma impressão daquela expressão grosseira de pensamento ou ação. Essas impressões são chamadas sânskaras. Elas criam fortes imperativos, tendências ou propensões internas que influenciam a inteligência para que repita aqueles pensamentos e ações. Frequentemente repetidos, esses impulsos tornam-se hábitos compulsivos. Assim, podemos simplificar a tradição de sânskara neste contexto como tendência ou imperativo interno, ou hábito. O preceptor Drona simboliza sânskara, definido de maneira ampla como tendência interna ou hábito. Então, quando a gente tem essas impressões em nós, cada decisão que a gente toma, cada palavra que a gente diz, cada atitude, cada coisa da vida que acontece, causa uma impressão, fica na memória. Essas impressões, elas começam a definir os nossos atos a partir de então. Isso se a gente se mantém apegado a essas impressões. Então, por exemplo, quando você se depara com uma situação que você tem um susto, como se você tivesse congelado naquele momento, essa impressão desse susto, ela fica impregnada em você. E toda situação que te traga essa mesma sensação vai te remeter ao primeiro caso, a sensação de medo, de susto, de insegurança, que seja. E isso acontece para várias áreas da vida. E isso vai determinar a forma que você vai agir a partir de então. Então isso cria em você algo que te limita. Então, a partir do momento que você tomou uma decisão, teve uma escolha, teve uma consequência, você entende que aquilo foi, naquele momento, que aquilo foi passageiro. E que aquilo passou e ficou. E a partir de agora eu tomo decisões diferentes. Cada dia eu tomo uma nova decisão. Tudo que aconteceu ficou no passado, está na memória. Eu só não deixo que isso fique impregnado em mim. Eu trabalho sempre como a vida como uma nova possibilidade de tomar uma decisão, seja igual, seja diferente. Você apenas observa. Se você tiver que observar as suas sensações, você vai observar aquilo que foi prazeroso ou aquilo que foi desagradável. Prazeroso é leve, desagradável é pesado. Segundo a narrativa histórica no Mahabharata, Drona foi o preceptor que, com a sua mestria, ensinou o uso do arco tanto aos Kurus quanto aos Pandavas. Contudo, durante a batalha entre esses dois partidos, Drona ficou do lado dos Kurus. Tanto as boas tendências discernidoras da pura inteligência da alma, quanto as tendências mentais perversas da mente sensorial, aprenderam com a tendência interna, Drona, as artes guerreiras de manejar, respectivamente, as armas da sabedoria que revela a alma e da consciência dos sentidos que obscurece a verdade. O imperativo subconsciente dos sânskaras da pessoa, se for bom, ajuda a criar bons pensamentos, boas ações e bons hábitos no presente, que são aquelas sensações agradáveis e leves. Quando esses imperativos intrínsecos são maus, despertam pensamentos perversos que se transformam em más ações e maus hábitos. Do mesmo modo que uma ave vira a cabeça para olhar um dado objeto com um olho de cada vez, assim Drona, sânskara ou inteligência dirigida pelo hábito, usa a visão unilateral e apoia as tendências dominantes.
Esse Drona imperativo interior une-se às tendências mentais e perversas, que são os Kurus, quando essas predominam no homem. Portanto, a menos que o Sanskara ou a inclinação para o hábito dos sentidos seja purificado pela sabedoria, será um seguidor de Duryodhana ou rei desejo material. É por isso que no devoto que ainda tem de conquistar a vitória na batalha de Kurukshetra, Drona ou a inteligência influenciada pelo mau hábito toma partido dos Kurus ou tendências mentais perversas, ajudando-os a dirigir suas setas de mal penetrante contra os poderes do discernimento. Em suma, o principal maléfico prático que vem com a consciência do ego e seus 6 defeitos é uma crescente compulsão da pessoa a esquecer o próprio eu, a alma, e a sua expressão, manifestação e exigências, e a tornar-se teimosamente inclinada a empenhar-se na busca das necessidades insaciáveis do ego. Psicologicamente, a consciência do ego é uma transferência e o enxerto de uma falsa personalidade. É necessário compreender e arrancar a estaca da consciência do ego e suas diversas tendências que bloqueiam a familiaridade com o verdadeiro eu. Sempre que se sentir irado, o yogi aspirante deve ter em mente: isto não sou eu. Quando a posse de suas faculdades estiver sendo sobrepujada pela sensualidade ou pela cobiça, deve dizer a si próprio: isso não sou eu. Outra coisa que você pode dizer aqui, quando você identifica um mau hábito, uma sensação de raiva, ira, tudo aquilo que te deixa mal, você pode dizer, afirmar: isto não sou eu, ou você pode questionar ao universo: a quem pertence isso? Porque você tem certeza que isso pertence a qualquer um, menos a você. Isso não faz parte da sua essência. De alguma forma isso chegou em você e você absorveu, mas isso não é seu. Então a quem pertence? Liberta. Quando o ódio tentar obscurecer a sua verdadeira natureza com a máscara de uma horrível emoção, ele deve vigorosamente dissociar-se disso. Isso não sou eu. Ele aprende a fechar as portas de sua consciência a todos os visitantes indesejáveis que buscam se alojar em seu interior. E quando esse devoto tiver sido usado ou abusado pelos outros, e ainda assim sentir em seu interior um santo impulso do espírito de perdão e de amor, deve então afirmar pleno de convicção: isto sou eu, esta é minha verdadeira natureza. A meditação yogi é o processo de cultivar e estabilizar a consciência de nossa verdadeira natureza, por meio de métodos e leis definidos, psicofísicos e espirituais pelos quais o ego estreito, a defeituosa consciência humana hereditária, é desalojada pela consciência da alma. Nota: as qualidades nobres expressas por alguém que está despertando a consciência da alma são descritas por Senhor Krishna nos versículos iniciais do capítulo 16 do Bhagavad Gita. Nós vamos ver mais à frente. Todas as pessoas mundanas, moralistas, aspirantes espirituais e yogis na condição de devoto devem todas as noites antes de dormir perguntar à intuição se foram suas faculdades espirituais ou as tentações de suas inclinações físicas que venceram a batalha no dia. Entre os bons e os maus hábitos, entre a temperança e a gula, entre o autocontrole e a sensualidade, entre o desejo honesto de ter dinheiro necessário e a ambição desordenada pelo ouro, entre a capacidade de perdoar e a ira, entre a alegria e a aflição, entre a atitude rabugenta e a atitude aprazível, entre a benevolência e a crueldade, entre o altruísmo e o egoísmo, entre a compreensão e o ciúme, entre a bravura e a covardia, entre a confiança e o temor, entre a fé e a dúvida, entre a humildade e o orgulho, entre o desejo de comungar com Deus na meditação e a urgência inquieta das atividades mundanas, entre o desejo espiritual e o desejo material, entre o êxtase divino e as percepções sensoriais, e entre a consciência da alma e o egotismo. Então, essas são as batalhas que todos nós temos todos os dias. Então, antes de dormir, você pode pegar a sua listinha e fazer um check de quem foram os vencedores hoje, amanhã, depois e para sempre. Uma forma de você se manter ali sempre alerta, sempre se observando. Só voltando aqui algumas páginas, para ler agora este quadro que nos explica o poder do pranayama para vencer a batalha espiritual. No capítulo 1, versículo 10, Duryodhana, que é o desejo material, líder das forças da ignorância, declara: essas forças nossas, protegidas por Bhishma,
são ilimitadas, mas talvez insuficientes, enquanto o exército deles, defendido por Bhima, é limitado, mas muito adequado. Duryodhana, o desejo material, sabe que seu reino está seriamente ameaçado quando o devoto aspirante começa a despertar o exército espiritual interior pela prática da meditação. Bhima, a força vital guiada pela alma, é o primeiro general desse exército, porque a força vital é a ligação entre a matéria e o espírito. A realização divina não é possível até que essa energia seja controlada e voltada para o espírito. Quando o devoto que medita se torna gradualmente proficiente nas técnicas adequadas de pranayama, tal como Kriya Yoga, Bhima, a força vital voltada para o interior e o resultante controle da vida e da respiração, conduz o yogi vitorioso para a consciência divina. Quando a força vital é desligada dos órgãos sensórios, as sensações materiais não conseguem chegar ao cérebro para desviar de Deus a atenção daquele que medita. É por isso que Bhima, ou o poder do controle da força vital, e alguns outros poderosos soldados, concentração e intuição, percepção interior, tranquilidade, autocontrole e assim por diante, descritos nos versículos 4 a 6, precisam ser despertados para combater as forças da pseudo-alma ou ego. Bhima, ou a força vital guiada pela alma, chefia o exército espiritual e é o principal inimigo do ego, ou Bhishma, porque quando a invasão dos 5 sentidos é interrompida pelo controle da força vital, a alma é automaticamente libertada do cativeiro da consciência do ego, identificado com o corpo. Recuperando o supremo comando da consciência, a alma diz: jamais fui outra coisa senão o jubiloso espírito. Apenas imaginei por algum tempo que fosse um homem mortal, aprisionado pelas limitações ilusórias e pelas tentações sensoriais. Esse despertar da alma, ou autorrealização, ocorre primeiro como uma percepção temporária, durante a expedição do Samadhi, na meditação profunda. Depois que a prática bem-sucedida do pranayama acarretou o controle da força vital e reverteu as correntes da vida e da consciência dos sentidos para os estados interiores divinos da percepção de Deus e da alma. À medida que as experiências de Samadhi do yogi se aprofundam e se ampliam, essa percepção torna-se um estado de consciência permanente. Alcançar Samadhi, ou unidade com Deus, é o único método pelo qual a consciência do ego pode ser completamente derrotada. Então, aqui a gente encerra o capítulo 4, é um capítulo um pouquinho mais curto em relação aos outros. E sobre o pranayama, existe aqui um vídeo no meu canal, onde eu explico por que não devemos beber água durante uma prática de yoga. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou agora aqui sobre o pranayama. Então, fala bem resumido, mas depois assiste o outro vídeo para entender um pouquinho mais. Nós temos os nossos corpos, nossos canais de energias, nós temos diversas questões sutis, astrais e espirituais que estão sempre aqui com a gente no nosso dia a dia. Mas na prática do yoga, assim como na prática da meditação, a gente quer inverter o fluxo natural da nossa energia vital para que tudo isso esteja concentrado no nosso canal principal de energia, na base, ao longo da coluna, que é onde estão os 7 principais chakras, para que todo mundo pare o que está fazendo e venha trabalhar para que essa energia suba. Essa energia vital ela tem que subir. E ela vai subir até a região do cérebro, até o nosso chakra aqui em cima, para que a gente consiga entrar nesse despertar da consciência, alcançar a autorrealização, atingir o Samadhi. E é isso que vai permitir que a gente comece a se libertar do ego. A gente começa. Na hora que chega em Samadhi, não é assim, me libertei do ego, sou foda. Pensou que sou foda, já voltou pro ego, né? Começa por aí. Mas você começa um trabalho de entender toda essa ilusão que a gente vive hoje. E isso acontece graças a práticas de yoga, as técnicas de pranayama que ele cita aqui, que é o controle da energia vital, que é uma coisa que está além da respiração. Muitas pessoas confundem pranayama com respiração. Pranayama é energia vital, respiração é outra coisa. A respiração é uma técnica onde nós aprendemos a respirar, aprendemos a controlar a respiração, para que com essa consciência a gente consiga iniciar as técnicas de pranayama de controle de energia vital. Então tem algumas técnicas de pranayama que parece que você está fazendo um exercício de respiração, mas não é. É apenas através dessa consciência que você começa a trabalhar essa energia vital dentro de você.
e isso é utilizado nos processos de meditação. Então está tudo muito conectado, muito combinado. Você pode fazer práticas individuais em busca dos seus objetivos, que seja, mas está tudo muito conectado. Quando você consegue entender que está tudo conectado e faz um pouquinho de cada coisa, a sua prática de yoga vai auxiliar na sua prática de meditação. Assim como a sua prática de meditação auxilia na sua prática de yoga e em todas as outras técnicas voltadas a esse despertar da consciência. Então aqui a gente encerra este capítulo 4 e na semana que vem a gente vai para o capítulo 5 do livro. Então muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando este Clube do Livro. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário ou pode vir falar direto comigo. Namastê!